E aí pessoal, eu sou o Giovanni, do Novo Crédito Rural, e nesse vídeo nós vamos falar sobre como criar um arquivo KML para um croquis de operação de crédito rural. Esse material faz parte da nossa série de vídeos sobre como utilizar o Google Earth Pro para elaboração de croquis de coordenadas para crédito rural. Para esse vídeo nós vamos precisar basicamente da ferramenta Google Earth Pro baixada e instalada no seu computador. Para quem não tiver, nós deixamos o link na descrição. Também vamos precisar do KML do imóvel rural de interesse, no caso o imóvel rural do nosso cliente, para quem nós vamos fazer uma operação de crédito. E também o tamanho certo da área beneficiada na operação de crédito. Para quem não souber como fazer, a gente também tem um link, um vídeo na descrição que explica como que a gente calcula o tamanho da área beneficiada. Então, basicamente, o passo a passo para esse vídeo vai ser identificar a área do cliente, que vai ser a área beneficiada, depois desenhar o polígono da área beneficiada, conforme o tamanho que a gente já calculou, e, por último, salvar o polígono na pasta do cliente para utilização em croquis. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos abrir a pasta do nosso cliente e abrir a área do imóvel dele no Google Earth Pro. Então, abrindo o KML, ele já vai me direcionar para a área do imóvel. Então, aqui eu tenho uma área do imóvel de exemplo. O que nós precisamos fazer? É identificar onde será a área beneficiada, em qual região será. Vai depender do tipo de operação, do tipo de cultivo, da atividade que o nosso cliente exerce, Então, a gente tem que ter, de preferência, visto com o cliente antes. Se a gente presta assistência, nós vamos saber onde é que seria a área ideal. Então, a gente conversa com o cliente e identifica o melhor local para fazer a área beneficiada para essa nossa operação de crédito. Então, nós tendo o tamanho da área beneficiada, que no meu caso aqui eu vou utilizar 40 hectares, nós já podemos desenhar essa área aqui no Google Earth Pro. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer para desenhar essa área é ir em ferramentas, régua. Para quem não tiver essa barra de ferramentas aqui, pode ir aqui no menu visualizar e marcar barra de ferramentas. Então, escolhendo a régua, nós vamos em polígono, essa ferramenta que a gente utiliza para desenhar uma área. Em perímetro nós podemos deixar em metros, em área em hectares, certo? Então, o que nós vamos fazer? Podemos aqui marcar essa opção navegação com o mouse, que nos permite andar utilizando o botão do mouse, clicando com o mouse. Então, eu vou utilizar essa ferramenta. O ideal é que a gente aproxime bem para que esses pontos do polígono eles não fiquem para fora do imóvel. Porque se a gente tomar o cuidado, ou se a gente não tomar o cuidado e algum ponto ficar para fora do imóvel, pode ser que essa operação fique sobreposta com uma outra operação de algum vizinho. Então, o ideal é que a gente aproxime bem e faça o ponto de preferência por dentro, para garantir. Então, na parte de dentro a gente vai clicando e vamos avançando no perímetro da área para desenhar os nossos 40 hectares. Aqui a gente já vê que temos uma mancha que não tem cultivo, Aqui, por exemplo, eu estou fazendo para uma área de soja. Então, essa mancha que não tem cultivo, eu tenho que contornar ela, porque como os croquis eles são utilizados nas fiscalizações de crédito, no seguro agrícola, a gente precisa garantir que a área beneficiada esteja 100% coberta e somente ela, pois num futuro sinistro, caso ocorra, nosso cliente ele não vai ser lesado pela quantidade de área. Então a gente aproxima bem mais uma vez e vai clicando, criando os pontos. O ideal é que não sejam muitos pontos, porque normalmente as ferramentas dos bancos para criação de croquis, por exemplo, acho que a gente utiliza do Sicredi, o Geocrédito Agrícola, ele não permite muitos pontos no nosso polígono. Então, nós temos que fazer um polígono um pouco resumido, que não é o ideal, mas a ferramenta não permite, então nós temos que fazer menos pontos e ir contornando,
Caso seja necessário, a gente pode depois retirar algum ponto. Para retirar, a gente basta clicar com o botão direito aqui, né? Então a gente clica com o botão direito do mouse e ele apaga. Então o ponto que tiver em azul aqui ele vai apagar. Clico com o botão esquerdo novamente e ele segue desenhando. Então a gente vem, faz o contorno, sempre lembrando de manter pela parte de dentro da área do imóvel. Aí eu quero fechar uma área de 40 hectares aqui. Então eu vou fazer mais ou menos, depois a gente vai verificando o tamanho. Ó, eu já fechei 33,78 hectares. Então eu aumento aqui e a gente vai testando para ver até onde é que vai dar essa área. Tá? Eu vou fazer um pouco maior. Por quê? Agora eu já vou mostrar porque que eu estou fazendo um pouco maior. Depois que a gente desenhar o polígono, nós temos que clicar em salvar. Tá? Ele vai pedir para colocar o nome, eu vou colocar área cultivada. Beneficiado da operação. Tá? Depois a gente vai salvar isso e utilizar na importação para o croquis, né? Então, uma observação, um detalhe importante é que nós temos aqui uma área que não é cultivada, no meio da lavoura. Nós temos duas opções. Ou nós continuamos contornando aqui no mesmo polígono e excluímos essa área, ou nós fazemos um outro polígono, tá? Um outro desenho sobre essa área não cultivada. Porque existem algumas ferramentas, como o Geocrédito Agrícola, que ele permita que nós importemos duas glebas ou mais, e uma delas pode ser uma área não cultivada. Quando a gente dizer para o sistema que essa área é não cultivada, basicamente o que ele vai fazer é subtrair a área não cultivada da área que a gente colocou cultivada e fazer somente a área líquida cultivada, né? Então é isso que a gente precisa. Nesse caso, o que nós vamos fazer? Desenhar mais um polígono, tá? Que seria a área não cultivada. Eu venho aqui, vou desenhando, fazendo o contorno. Para excluir o máximo dessa mancha aqui que não tem cultivo, né? E a gente pode fazer várias glebas, no caso nós podemos fazer uma outra gleba pequena nessa mancha. E assim sucessivamente. Então nós vamos fechando aqui. Rapidamente. Tá? Vou aproximar o máximo do meu polígono aqui. Certo? Então eu tenho uma área não cultivada. Essa área não cultivada deu 1,13 hectares. Lembrando que eu tenho que salvar ela. E renomeio como área não cultivada. Ok? Então, nós chegamos a um tamanho de área não cultivada de 1,13 hectares. Então, nós vamos precisar fazer um polígono, esse polígono maior da área beneficiada, de 40 hectares, que é o tamanho da nossa área beneficiada, mais 1,13. E 1,13 é a área que a gente está excluindo da nossa área beneficiada, né? Com a outra gleba ali. Então, eu tenho que garantir que essa área tenha 41,13. Certo? Então, como é que eu vou verificar o tamanho de uma área que eu já criei, de um polígono? Eu venho aqui no meu polígono, pode ser aqui na barra de visualização, na barra de lugares, ou sobre o polígono aqui no mapa. Tá? Mas para facilitar, eu venho aqui na barra de visualização, clico com o botão direito sobre área cultivada e vou em propriedades. Depois que eu for em propriedades, eu venho aqui em medidas e ele vai me dar o tamanho da área. Eu tenho que escolher aqui a unidade, hectares. Eu posso colocar metros quadrados também. Então eu tenho que chegar até 41,3. Então o que eu tenho que fazer? Diminuir um pouco o tamanho da minha área. Então eu vou reduzindo aqui. Eu posso utilizar as setas do mouse para navegar. Caso ele não navegue, a gente precisa dar um clique para identificar a área de desenho. E eu posso apagar de novo esse ponto.
Então eu utilizo as setas do mouse para navegar para cima e para baixo, porque aqui se eu clicar para andar com o mouse, ele vai criar vários pontos. Ó. Então eu tenho que usar as setas. Certo? Então eu venho aqui e arrasto para dentro para diminuir. Então eu preciso chegar 41,3 aí, ó. Fechou, 41,3 hectares. Tá? Então esse é o tamanho da nossa área beneficiada, certinho. Agora o que a gente tem que fazer? Apenas salvar esse KML, esse arquivo como KML na pasta do nosso cliente. Então a gente vem aqui, clica com o botão direito sobre o arquivo e vai em salvar lugar como. Tá? Então nós puxamos aqui a pasta do nosso cliente. Lembrando, o tipo de arquivo sempre deve ser KML, que é o mais utilizado pelos sistemas. E já posso salvar a área cultivada beneficiada da operação. Né? Certo? Salvo. Agora a área não cultivada também. Lembrando de salvar. E já puxou o arquivo KML. Certo? E basicamente, então, esse é o processo para a gente criar um KML para uma operação de crédito rural. Tá? Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários aí que a gente vai responder, procurar responder todos. Tá? Se gostou desse vídeo também, não esqueça de deixar um like. Se você quiser ver mais conteúdos como esse, inscreva-se no nosso canal, Novo Crédito Rural. Também sigam o Novo Crédito Rural nas redes sociais. Por hoje é isso. Muito obrigado.